a gente pouco se dá conta de que leis falando sobre proteção de dados já existiam, né? Ainda que não falando especificamente do tema, mas falando em algum artigo, em alguma situação, mas não tinham uma grande importância porque a nossa vida não era muito datificada, né? Então, assim, só para dar exemplo, a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 42, se eu não estou enganado, um artigo falando sobre cadastros de crédito. E fala como é que esse cadastro tem que ser aberto, que tipo de informações que tem, etc. E isso em 1990, né? Então, só que ninguém dava bola para isso. Depois, para citar mais uma outra legislação, na lei que fala do cadastro positivo, também tem informações, né, artigos falando sobre isso. No Marco Civil da Internet, que fez 11 anos agora recentemente, que a lei é de 2014, fala de maneira até muito mais restritiva do que em relação ao LGPD, que no Marco Civil da Internet fala de consentimento especificamente. A LGPD te dá outras opções para fazer tratamento de dados, mas era restrito ao âmbito da internet e, ainda assim, pouca gente dava atenção, porque nós estamos falando de 11 anos atrás. Imagine, né, quem está aqui assistindo e ouvindo a gente, 11 anos atrás, o volume de dados que a gente tinha nesse pequeno computador de bolsos, né, que todo mundo tem hoje, que é um smartphone. Então, nós já tínhamos a própria Constituição, tem lá no artigo 5º, enfim, né? Então a gente já tinha algumas leis que falavam em um determinado pontinho, exatamente, sobre proteção de dados, mas como o volume de informações que nós produzíamos diariamente não era como é agora, né, as pessoas até não davam tanta bola para isso. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui no Brasil ela é de 2018, mas ela só passou a ter efetivamente uma eficácia plena depois de 2020, né, é a única lei que eu conheço que teve 3 períodos de vacatio legis. Né? Vacatio legis é o período para a lei efetivamente passar a ter os seus efeitos. Ela foi fatiada em 3 fases. Mas assim, isso é coisa do Brasil? Não. Na Europa, que é onde a nossa lei foi buscar maiores inspirações, né, o próprio relatório da comissão da Câmara dos Deputados, né, o deputado relator, quando foi fazer a justificativa, ele cita a legislação europeia algumas vezes no relatório. Né? Então, na Europa existia uma diretiva que é de 1995. Países na Europa têm leis de proteção de dados desde 1970. Alguns países, né? A Suécia foi o primeiro país a ter uma lei nacional. A Alemanha foi o primeiro país a ter uma lei, mas não era uma lei nacional. Depois a Suécia, sim. Inclusive essas leis da Alemanha, ela fala sobre encarregado, uma espécie de encarregado de proteção de dados de forma mais completa do que a nossa. Depois dessa diretiva de 95, existe um regulamento, que ele é de 2016 e passou a valer em 2018. Países vizinhos nossos, como Argentina e Uruguai, tem leis de proteção de dados do início dos anos 2000. Na verdade, nós estamos muito atrasados, né? Se o Brasil fosse um país pequeno, com uma gama de consumidores pequena, talvez tivesse feito uma pressão maior para que a gente tivesse uma lei há mais tempo. Mas como a gente é 200 milhões de habitantes, ou pouco mais, como somos mais de 200 milhões de habitantes, talvez tenham feito um pouquinho de vista grossa